o Abel faz a opção por ele, pelo que ele jogou mesmo. Não é assim, eu vou fazer uma graça aqui, vou colocar um jogador muito jovem, até porque ele já tinha jogado. Uma estreia em casa de Libertadores, né, depois de uma primeira rodada que não foi... não foi péssima, porque foi um empate fora de casa. Mas se perde o segundo jogo, porque vamos colocar os meninos, aí a competição ia ficar mais complicada. Mas ele em campo, ele mostra completamente desinibido, completamente entrosado com os companheiros. Estava falando mais cedo lá na redação, já falei sobre isso aqui, falei no Linha de domingo. A gente tem que olhar para o trabalho do Abel com um olhar de formação de elenco muito diferente. O Abel ganhou na temporada, ganhou não, né? O Palmeiras comprou na temporada. Caio Paulista, Aníbal Moreno, o Bruno, que está fora, né? O Bruno Rodrigues está fora, e o Lázaro. 4 jogadores. O Rômulo que chegou agora, mas nem está nessa conta, né? O Rômulo não viu em campo. Mas o Palmeiras tem mais de 4 jogadores como reforço. Enquanto o João Viverde, eu surjo por aqui trazendo para você o que a mídia falou do Estevão estreando na Libertadores, metendo até gol, amigo. Fez até chover no Allianz Parque, se bobear, hein? Eu não tava no Allianz Parque não, mas eu tô achando que caiu até um sereninho lá meio diferente, uma garoinha, tá? Vamos ver aí o que o pessoal falou, cara. Benja, Facincando, o pessoal tá tudo oriçado aí, todo mundo soltando o verbo, até o Neto resolveu falar aí do menino aí. Vamos ver o que esse pessoal tudo falou, né? Grande parte da imprensa brasileira, de todo o Brasil aí, soltando o verbo aí a respeito da estreia na Libertadores, a estreia como titular de Estevão do Palmeiras, cara, que o Barcelona já tá de olho, hein? O time que faz gol no começo do jogo contra o Palmeiras, ele fica até triste. Isso é verdade. Fica até triste. Porque sabe que a alegria tem prazo de validade, alguns minutos, olha. 2 certezas, Luiz ia tomar banho frio e o Palmeiras ia virar. Isso e mesmo. elas se confirmaram, Mas eu quero falar do Raio, que caiu 2 vezes no mesmo lugar. Primeiro o Vini Bueno vai contar como foi o jogo. Eu ia falar do Estevão. Tem mais gente vindo aí? Não, eu acho que se você puxar os raios pra trás, depois a gente faz isso. Boa. Então vamos ver como foi o jogo primeiro. É difícil explicar, mas as noites de Copa são diferentes. Qualquer coisa na rua vira instrumento para dar ritmo pro grito que sai da alma. O jogo da Libertadores é sempre lotado. Os estádios são sempre lotados, muita adrenalina e também muita emoção. É diferente. É a nossa obsessão, né, cara? A gente quer ser o maior do Brasil, ganhando 4. A estreia em casa nessa edição da Libertadores tinha um peso ainda maior pelo fato de o Palmeiras ter empatado na rodada anterior. O Nicolas, de 12 anos, que foi ao estádio pela primeira vez, estava vestindo a camisa do Veiga, mas queria mesmo era ver um outro jogador em campo. Quero ver o Endrick. Endrick. Se eu te falar que ele tá machucado e não começa jogando? Fiquei sabendo no caso do jogo, que ele tá lesionado. Um pouquinho. Gostei da escalação do Estevão, do Luiz Guilherme. Tá colocando os moleques pra jogar e tem que dar rodagem, isso é muito importante. O Estevão vai vir aí, o moleque rabisqueiro, o moleque vai jogar bem. Vai pra cima, mano. Antes do jogo começar, a torcida tava gritando o nome do Estevão. E essa não seria a única vez na noite. Apesar da euforia do time da casa, o Liverpool apresentou o cartão de visitas logo no começo da partida. Aos 2 minutos, o time uruguaio abriu o placar. A falta era de longe, mas o Everton deu rebote e Jean Rosso mandou para o fundo das redes. Sem motivo aparente, o VAR entrou em ação. A revisão do lance demorou 6 minutos e terminou com festa da equipe visitante. O grito que o técnico Abel Ferreira mais gosta de ouvir no estádio começou a ser cantado aos 9 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez, o Palmeiras provou porque é chamado de o time da virada. No primeiro tempo, o Palmeiras até teve mais posse de bola, mas via o Liverpool levar muito perigo nos contra-ataques. O alívio palmeirense veio já nos acréscimos. Veiga bateu o escanteio e Aníbal Moreno marcou de cabeça. Os meus jogadores sabem quando ligam um modo competitivo podem ganhar a qualquer equipa. E eu sinceramente achei que nós entramos um pouco desligados.
É verdade que sofremos o gol também cedo e isso condicionou. O Abel chamou Mike e Endrick, que estava preparando as duas trocas quando Flaco Lopes aproveitou mais um ótimo passe de Rafael Veiga. Numa jogada em que o Veiga dominou pela meia canhota, dele de pé direito, que não é o gol, mas que foi suficiente para encontrar José Manuel Lopes dentro da grande área, em posição legal no meio de dois zagueiros, para vencer o goleiro Nentinelli e virar o jogo para o Palmeiras. Na primeira grande chance, o Estevão parou no goleiro adversário. 2 minutos depois, o garoto de 16 anos aproveitou a terceira assistência da noite do Rafael Veiga para marcar o primeiro gol dele com a camisa profissional do Palmeiras. Muito feliz, agradecer a família que tá ali, né? E dediquei esse gol para eles, que só eles sabem o que a gente passou para estar aqui hoje, fazer o primeiro gol e agradecer a Deus. Se não agradecer o Veiga, ele vai ficar bravo, hein? Ele vai ficar bravo, agradecer ele também o passe. O cara é fera. Não, tá certo a ordem. Deus, família, depois eu. E deu o passe. Fico feliz, né, por ele, é um menino fantástico, tá surgindo aí, uma capacidade incrível. Eu sei que é muito fácil a gente elogiar os jogadores quando faz uma grande partida. Acho legal o reconhecimento da torcida, só que aquilo, não dá pra gente também às vezes colocar muita pressão num menino tão novo. Um menino que, como o Abel gosta de dizer, tem idade pra passear na Disney. O nível das críticas aqui, eu já disse isso na última conferência, é acima do tom, é agressiva. Este moleque não tem 30 anos, nem 27, nem 28, ainda não é maior de idade, ainda tem que ouvir os conselhos do pai. Quando vês que idade Disney vai, porque o outro também foi e foi vendido para o Real Madrid, mas espero que tu não sejas vendido e que fiques aqui connosco. Pro torcedor palmeirense que lamenta a saída precoce do Endrick, ao menos uma boa notícia. O substituto do atacante que vai defender o Real Madrid pode estar já dentro do elenco alviverde. Então descobrimos o segredo, né? É ir pra Disney. Essa brincadeira... Não, o segredo é outro. Mas essa João Paulo Sampaio. É esse, negócio de ir pra Disney. Só um segundo que eu fiquei devendo uma resposta aqui sobre o Botafogo, tá? No ano passado, o Botafogo jogou contra a LDU em Quito, estava voando no Brasileirão, aliás, jogou 2 vezes pela Sul-Americana, a LDU foi campeã. 0-0 e 0-0, né? E esse ano jogou contra o Aurora. Opa, aqui, ó. Esse ano jogou contra o Aurora também, na altitude de 2.600 metros. Estamos falando do mesmo elenco. Essa foi a terceira experiência desse grupo. Já sabe como funciona a altitude. O Arthur Jorge, acho que não. Só essa brincadeira da Disney, eu não entendo porque que ele faz só com os meninos de 17 anos, porque... Com 30 a mais eu vou. Acho bem legal. Dá para todas as idades. Tem oportunidade de todas as idades. Com 36 ainda não fui. Tem todas as idades. Não, eu fui tem pouco tempo, porque antes de ter criança, de ter filho, eu não tinha ido. Mas e se divertiu aproveitei bastante. Enfim, dá para todo mundo. Você falou do raio que cai. Não é a segunda vez. Porque eu parti do Endrick, você voltou, né? Terceira. Muito bem. Gabriel Jesus estreou no Palmeiras com 17 anos, ia fazer 18. Ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, sendo protagonista. Ele foi para a Europa e foi para a seleção brasileira jogar a Copa do Mundo, jogou no Manchester City, joga no Arsenal. Tá? A gente não está falando de pouco. A gente pode falar assim, não é um craque que disputa o prêmio de melhor do mundo. Não é um dos grandes destaques do futebol internacional. Não. É um jogador com espaço nas principais equipes da Europa. Mas eu acho que é um grande destaque dos times dele, viu? Sim. E os técnicos gostam do trabalho dele. Adoram. Né? Então, um grande jogador de futebol, Gabriel Jesus. Esse é o primeiro. O Endrick chega agora, praticamente, tá? Claro que a gente tem uma expectativa de que o Endrick seja ainda maior do que o Gabriel Jesus. Mas e se o Endrick for o Gabriel Jesus? Tá ruim? Claro que não. Tá bom. Né? Muito bom. Tá bom, a gente só tem a gente olhar para a prateleira que o Gabriel Jesus ocupa, né? Tem a expectativa de que ele seja maior, imagino até que vá ser. Mas, se for um jogador desse nível, também é espetacular. E agora tem mais um, né? Então, assim, isso é trabalho de muito tempo. De muito tempo. Eu contei pra vocês cultura, a história, né? do João Paulo Sampaio, como ele descobriu o Endrick ou não? Não, conta pra gente. O João Paulo Sampaio chegou no Palmeiras, o coordenador da base, né? Ele veio do Vitória em 2015. O Gabriel Jesus foi campeão brasileiro em 2016, né? Já então, trabalhou. No ano que o Gabriel Jesus foi campeão brasileiro em 2016,
O João Paulo São Paulo tinha recebido no WhatsApp dele um vídeo de um garoto de 9 anos de idade, com a camisa 10 do São Paulo, entortando um monte de zagueiro, driblando todo mundo. E ele falou, caramba, esse moleque é bom. E eles foram atrás do Endrick. Hoje o Endrick é o grande destaque do time do Palmeiras, da seleção brasileira, vendido para o Real Madrid. Então é óbvio que a gente às vezes... quando coloca numa conversa muito rápida sobre raios, parece que é só existir o clube que vai chegar um garoto desse, não. Mas tem um trabalho muito forte na base do Palmeiras por trás, e o grande responsável por essa transformação é, mais uma vez, o João Paulo Sampaio. Eu costumo exaltar muito o João Paulo, porque ele foi procurado por vários clubes do futebol brasileiro para ocupar um cargo no profissional, como diretor de futebol, como gerente de futebol, negou todos os convites, ele gosta muito de trabalhar com a base. Ele é conhecido na base como megafone, porque geralmente os jogos da base não tem torcida, né? E ele sempre está nas arquibancadas. E ele grita com os jogadores como se fosse o treinador. E aí, desde o Vitória, o apelido dele é Megafone. E ele está fazendo esse trabalho incrível no Palmeiras. E vem mais gente boa aí, viu? E tá assim, só nesse time já tem o Luiz Guilherme também. Tem o Luiz Guilherme também, que aliás a gente já viu, né? Estevão e Luiz Guilherme voando muito na copinha. Já a gente vai ouvir o Abel sobre Estevão, mas só para não perder o gancho do Luiz, e André Lofredo sabe que também é um grande apreciador do futebol de base, eu falo de categorias sub-10. Sub-9. Mando muito vídeo para ele falar, olha o que esse menino aqui já faz. Então, assim, não tem a menor dúvida que o João Paulo Sampaio tem acesso a dezenas, centenas de ele recebe pelo vídeos. menos uns 50 por dia. Então tem muito mérito, sim, nesse trabalho aí. Porque não falta talento aparecer, especialmente agora com a internet, né? Tudo é muito... tem muita facilidade para ser registrado. O jogador pode ser bom no sub-9, tá? E ele, garoto muito bom, e não chegar... Mesmo por ele ou por uma lapidação que falhou, né? Por vários motivos. Então, não é só captar. Você tem que captar e desenvolver. É verdade. Vamos ouvir, então, agora sim, o Abel sobre o Estevão. Fico feliz por teres feito um belíssimo jogo, mas do mesmo modo como quando não jogavas lhe disse para calma, que tudo acontece no tempo de Deus, calma agora também, porque acho que o negócio amanhã vai ser não feio, vai ser ao contrário, vai ser bonito, toda a gente vai falar. Fico feliz porque ele merece, porque é fruto do trabalho dele também. Dar os parabéns também aos pais dele, seguramente são bons pais, porque ele é um bom moleque, vocês veem da forma como ele fala, fico muito feliz. Acho que o futuro, as novas gerações do Brasil, e vocês já viram, o Luiz, o Estevão, o próprio Endrick, são meninos de bom coração, bem formados, boa cabeça, e acho que se nós todos tratarmos bem dele, e eu como treinador e formador, e vocês como jornalistas, acredito que em 5, 6 anos as coisas podem ser muito boas, não para mim, para o Brasil. A carinha dele do lado é muito boa, né? Não, quando falou 5, 6 anos... tem 17 anos. 5, 6 anos ele falou 2. Um e-mail, né? 5, 6 anos, 2. Só pra gente valorizar que as panelas velhas aqui também fazem comida boa. Marcos Rocha se isolou, hein, como jogador com mais participações seguidas na Libertadores. A gente precisa somar as participações pelo Atlético Mineiro também. Participou de 2013 a 2017 e participa no Palmeiras desde 2018. Ele passou o Néstor Camacho, que atualmente está no Taquari do Paraguai, que tem 11 participações, 2012 a 2022. Tem que valorizar também. Se ficar no Palmeiras, joga mais uma, mais duas, quantas quiser. Não, e aí não é só jogar, né? É jogar, ser titular e ser tricampeão. E se precisar ser zagueiro. Se precisar ser lateral, ontem foi lateral. Isso aí. Abel reclamou só porque... foi que eu falei? Estava baixo. Fluminense. Achei a torcida do Fluminense no Maracanã para um jogo de Libertadores, para o atual campeão, um número muito baixo. O Abel reclamou sobre isso também no jogo do Palmeiras, primeiro no Allianz. O que está sucedendo? Não, me fala. Eu vou te dar um número. O Corinthians também agora acabou de jogar para um público pro padrão Corinthians 28 baixo. 28 mil. Então, esse é um público pro padrão Palmeiras baixo. A gente tem que pensar sobre o que os times costumam levar no estádio. Mas não é um público ruim. É que os times estão acostumados a jogar para 40 mil pessoas. Quarta-feira, o público do São Paulo para Libertadores foi baixo, 49 mil pessoas, foi baixo. Então, tem um outro detalhe também. E aí a reclamação tem que ir para o outro lado, né? Eu acho que o Abel tem muita força, inclusive, para pleitear, de repente, um setor ali especial.
R$200 era o ingresso mais barato para essa partida aí. Pelo menos o Palmeiras nunca prometeu baixar o preço dos ingressos. Não, mas eu acho que valia a pena. E aí tem a questão do sócio também. O Palmeiras hoje é o clube do Brasil com o maior número de sócios torcedores. Então tem prioridades, desconto, isenção. Tá. Esse é o preço cheio, bem lembrado. Esse é o preço cheio. No caso do Corinthians, torcedor comum, né? Houve uma promessa de setor popular baixar o preço, isso não aconteceu. Tirar a cadeira. Então, o público tem uma hora que esgota. A questão financeira é uma questão preponderante na sua decisão de ir ao jogo ou não. Com certeza. Tá? Então, no caso do Palmeiras, isso pode estar acontecendo também, pode estar acontecendo. Não está muito fácil para ninguém, não, né? E era o primeiro jogo ainda, né? O pessoal está esquentando, né? A primeira fase de grupos do Palmeiras. Não precisa de mim lá, não. Jogar, o Palmeiras não precisa de mim lá gritando. Fase de grupos do Palmeiras na Libertadores é igual o Real Madrid na Champions. Bem por aí. Vamos ouvir então o Abel sobre essa virada, que era também uma certeza de ontem, né? Se eu pudesse fazer um time-out na primeira parte, eu teria feito, para dizer aquilo que disse ao intervalo. Vocês sabem, eu não penso, sou eu que decido, mas tenho uma comissão técnica, 2 que vêm ao nível do gramado e outros 2 que estão lá em cima, e rapidamente, após sofrermos o golo, começámos a ser muito precipitados, e normalmente nós achamos que está tudo mal, aqui temos que mudar tudo, e as questões não tinham a ver com isso, tinham a ver com aquilo que eu falei, só fazer um pequeno ajuste, e o Luís saiu por questões de necessidade da equipa, não porque estivesse a jogar mal, porque eu queria mais um jogador na área, porque tínhamos que ganhar este jogo, mas manter a calma e atacar bem, atacar organizados, é ter bola, ligar mais passes, fazer passos preparatórios com a intenção clara de atacar bem o adversário e mesmo no momento da perda de bola estar organizados. Foi coisa que nós não fizemos na primeira parte, num bom período. Ficámos demasiado ansiosos, dizer como é que é possível, estamos a perder. É possível sofrer um golo, seja contra que equipa for. Mari, a gente sofreu, né? A gente está falando muito dos meninos, mas eu acho que os pontos de experiência que você citou, principalmente o Marcos Rocha, no jogo de ontem também fez muita diferença no caso do Rafael Veiga, que era a peça que o Botafogo não teve, porque o Botafogo não tinha o Eduardo, né, à disposição, então não era a cabeça pensante, por mais que a fase do Eduardo é completamente diferente da fase do Rafael Veiga, como a gente já vinha citando na questão do Botafogo com os 4 atacantes. Mas mais uma partidaça do Rafael, que não tinha começado o ano bem, viveu um período de oscilação, alguns questionamentos também, mas na reta final de Campeonato Paulista se recupera, faz o gol de pênalti na final contra o Santos e ontem dá as 3 assistências para os 3 gols do Palmeiras. Partidaça desse jogador que é um dos maiores ídolos recentes da história do Palmeiras e tem uma qualidade técnica e um entendimento do jogo pedido pelo Abel que poucos jogadores no Palmeiras têm. Mas o Botafogo também por escolha, né? É óbvio, é muito difícil achar um jogador do quilate de Rafael Veiga voltando à sua melhor fase. Eu digo só por ocupação de espaço no campo. Isso aí. Mas a gente mostrou no campinho, né, o Botafogo. Primeiro confronto do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que começa neste final de semana, é contra o Vitória, tá? Palmeiras na condição de visitante, domingo às 6h30. Palmeiras esperava-se uma vitória, mas acho que o Palmeiras no primeiro tempo sentiu o gol. O que foi? O porquinho. Ele é legal. Esse é do Ronaldo Giovanelli, hein? Ele quer zoar o porquinho, mas não pode, porque o porquinho não deixa. O porquinho vai lá e apronta e ganha. E sai Endrick, daqui a pouquinho tá saindo pro Real Madrid. Chega Estevão, faz o primeiro gol como profissional, 16 anos, 11 meses e 19 dias. É um jogador muito jovem, é outra joia. Fora isso, a gente viu um Palmeiras que se reorganizou na partida. E aí o Veiga com 3 assistências. Eu sei que muita gente falou que esse começo do ano, o Veiga não é o mesmo, que na temporada passada ele foi mais atuante, mais participativo e até mais protagonista. Mas tem que analisar que o cara, com bola parada ou não, ele vai lá e faz as assistências. E foram 3. Foram 3, Loirão. E assim, é natural que o jogador, durante uma temporada, tenha a oscilação. E dentro dessa oscilação é importante ele ter o equilíbrio. O Veiga sempre mostrou um discernimento interessante com a carreira dele, com o comportamento dele. Você, desde a época de Atlético Paranaense, quando o Veiga jogava lá, você falava, fica de olho nesse jogador, o jogador é bom. E ele foi evoluindo, foi amadurecendo. E dentro dessa oscilação que ele teve, ele conseguiu manter um equilíbrio. No jogo de ontem, por exemplo, no primeiro tempo que ele passou praticamente desapercebido, até por causa da boa marcação do adversário. Já no segundo tempo, se a gente pegar as movimentações do Veiga, ele começou a cair um pouquinho mais para o lado esquerdo.
Começou a se movimentar um pouquinho mais para o lado esquerdo, para justamente abrir mais espaço ali para os jogadores de meio de campo e tudo mais. Não sei se foi uma orientação do Abel. O Abel disse que foi, ele falou na coletiva. Ou se é uma... então, o Rony ficou mais... Ou se era por leitura de jogo do próprio Veiga. Mas você vê que se partiu do Abel, mostra a leitura do Abel interessante no jogo, porque o Veiga começa a participar e automaticamente o time evolui. Começa a ganhar mais corpo, mais confiança. E aí no final acabou vencendo e vencendo com propriedade. Ó, pode deixar a modéstia de lado, viu? Fala. Quando você viu o menino Estevão, que não fez um primeiro tempo tão primoroso, mas entrou na segunda etapa, tava enlouquecido, faz o gol, participa, aquele drible que você não se enxergou um pouquinho nele ontem? Até na idade? Me enxerguei, normalmente eu tinha me visto em algum momento naquela época que surgiu o Gabriel Jesus. Agora eu me vi também um pouco na história do Hendrick, de ter sido vendido e permanecer no futebol brasileiro até daqui a pouquinho, né? Que já ele está indo para o futebol espanhol. E aí o surgimento de mais uma joia. Eu vi um recorte no Instagram do Jogo Aberto, do Everton, falando lá no finalzinho do ano desse jogador. E aí o Abel tem a personalidade de colocá-lo em campo. Você vê que há um nervosismo que natural de um jogo de Libertadores, pressão, time jogando mal. E aí no segundo tempo você vê um moleque se divertindo dentro de campo, com personalidade. E aí no final ele conseguiu fazer um gol que deve ter sido para ele e para a família uma emoção muito grande. O Field Tilt cresce que eu trouxe ingressos da Disney para o Abel Ferreira, já que é o desejo dele. Bom dia, Abel, Mari, Marra, Donk, bom dia a todos. A gente viu aí o Palmeiras com esse público baixo, né, reclamado pelo Abel Ferreira, 28.365 torcedores. O Abel Ferreira queria mais torcedores lá no Allianz Parque. O Palmeiras também sofrendo esse gol no comecinho do jogo, 2 minutos. E aí o Abel Ferreira dizendo que o time pecou, faltou organização, teve muita precipitação e aí o jogo ficou complicado no primeiro tempo, mas aí o Palmeiras se reorganizou e, claro, destaque para o Estevão, ele fazendo o primeiro jogo dele como titular do Palmeiras, fazendo também o primeiro gol dele pelo time do Palmeiras profissional e sendo o terceiro jogador mais jovem na história do Palmeiras a fazer um gol, com 16 anos, 11 meses e 18 dias na Conmebol Libertadores. É o segundo jogador mais jovem na história a fazer um gol pelo Palmeiras, só atrás do Hendrick. O Hendrick marcou com 16 anos, 10 meses e 16 dias, pouco mais de um mês mais novo que o Estevão, que fez então o primeiro gol dele como profissional. E o Abel Ferreira na entrevista coletiva dizendo que ainda está na idade de curtir a Disney, ser feliz, tudo no seu tempo, colocando então, como vocês disseram, protegendo a cria. É um garoto que tem muita expectativa, claro, da diretoria, da torcida do Palmeiras. Então vamos com calma, mas realmente começando muito bem essa caminhada, o Estevão, nessa vitória do Palmeiras, vitória importante contra o Liverpool. Palmeiras se reapresentando hoje, já iniciando a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Vitória fora de casa. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o Hendrick também, né? Porque o Hendrick entrou no finalzinho do jogo, ele que vem com edema na coxa. Vamos ver como que vai ser a sequência do Hendrick. Mas falando então dessa vitória do Palmeiras, estreia do Estevão como titular, fazendo o primeiro gol dele, realmente comemorando mais uma joia do Palmeiras aí despontando na equipe profissional. Ô Mendel, e chama muito a atenção a foto do Estevão que a gente está usando aqui, porque a cara, assim, ele mas assim, é a carinha de criança nessa foto, né? Com seus 16 anos, então, contra o Liverpool do Uruguai, os números do garoto. Então, em termos de minutagem ali, acaba não entrando no ranking, porque os números acabaram ficando parecidos, mas faz um gol, tem 2 finalizações, e ele é o segundo melhor em finalizações certas e também ações na área rival. Ele foi muito acionado no jogo também, não foi um garoto, né, Marra? Às vezes, não é da personalidade deles, dessa molecada do Palmeiras. Mas às vezes o garoto se esconde no jogo, né? Fica com medo. E não foi isso. O jogo chamou e ele atendia, né? Não, o jogo explicou porque ele entrou. Uhum. O Abel faz a opção por ele pelo que ele jogou mesmo. Não é assim, eu vou fazer uma graça aqui, vou colocar um jogador muito jovem. Até porque ele já tinha jogado. Uma estreia em casa de Libertadores, né? Depois de uma primeira rodada que não foi... não foi péssima, porque foi um empate fora de casa. Mas... se perde o segundo jogo, porque vamos colocar os meninos, aí a competição ia ficar mais complicada. Mas ele em campo, ele mostra
completamente desinibido, completamente entrosado com os companheiros. Estava falando mais cedo lá na redação, já falei sobre isso aqui e falei no Linha de domingo. A gente tem que olhar para o trabalho do Abel com um olhar de formação de elenco muito diferente. O Abel ganhou na temporada, ganhou não, né? O Palmeiras comprou na temporada. Caio Paulista, Aníbal Moreno, o Bruno, que está fora, né? O Bruno Rodrigues está fora, e Lázaro. 4 jogadores. O Rômulo que chegou agora, mas nem está nessa conta, né? O Rômulo não viu em campo. Mas o Palmeiras tem mais de 4 jogadores como reforços. Porque o Abel utiliza os jogadores em diversas funções diferentes, com a bola rolando, e até mesmo quando a gente reclama e critica que o Endrick no jogo do Morumbi estava marcando lateral, é o estímulo aos jogadores desempenharem funções diferentes. Naquele momento ele estava marcando lateral. Daqui a algum tempo a gente vai entender o melhor. Por quê? Porque o Abel ganhou o direito da gente trabalhar com a dúvida. O que ele está querendo com aquilo? Com o passar do tempo, a gente passou a ver que não era uma atitude para um jogo. Era uma atitude na formação de elenco e na formação de um elenco vencedor. Que ninguém pode tirar isso do Palmeiras. E era um jogo que tinha sua responsabilidade, não é, Dom? Que como o Marra tá falando, se o Palmeiras não vence a partida de ontem, até essa discussão, tá vendo? Você vai colocar os meninos em um jogo de Libertadores, por mais que seja um adversário mais fraco, é Libertadores, tal, e a personalidade do Estevão também passou por cima disso. E sem falar que já tinha deixado ponto na estreia, ainda que não tenha sido um tropeço, que a escolha foi certa, tendo em vista a final do estadual em poupar contra o São Lourenço, mas é um time que já tinha deixado 2 pontos pelo caminho e isso poderia ser impactante. Mas é uma gestão de elenco muito bem feita. A gente viu toda a calma que o Abel teve com o Endrick. O Estevão, é bom lembrar, tinha 80 minutos na temporada, só entre 5 jogos, então não é que ele vinha jogando com regularidade. E não é caso isolado, o Abel gere muito bem isso. Às vezes os jogadores que perdem um pouco de espaço em algum momento podem ganhar oportunidade, por exemplo, o John agora não ter atuado tanto, não duvido que daqui a pouco ele volte a ter oportunidades. Luiz Guilherme aconteceu isso, então é uma forma de gestão do elenco que o Abel faz de uma forma muito sólida e muito consciente. Não é de hoje isso. E até completando o que o Marra falou, que eu concordo, quando sai a escalação, poderia ser linha de 3, perfeitamente, pela versatilidade desses jogadores, com o Luiz Guilherme aberto pela direita, o Piquerez aberto pela esquerda, e não, justamente por conta dessa versatilidade que o time tem, ele muda taticamente no segundo tempo, mas nem precisaria fazer substituições com peças para fazer essa mudança tática. Então, porque a presença do Marcos Rocha é o que permite a entrada do Estevão. Não é isso? Exatamente. E da mesma forma que o Piquerez pode ser um terceiro zagueiro ou também um ala, então é uma das grandes virtudes desse time. Se ele é campeão brasileiro com todos os questionamentos sobre a falta de repente, uma profundidade do elenco, é justamente por essa versatilidade das peças que o Abel desenvolveu. Ô Mendel, o que a gente também chama muita atenção, é claro que a gente fala muito do Estevão, mas é o Aníbal Moreno também, né? Nossa. Porque não só na função que ele é pago para fazer, que é na marcação, de chegar, é o que se espera, como ele tem sido importante com gols, né? O gol ontem saiu no momento de, vamos pro intervalo mais tranquilos. Com certeza, Aníbal Moreno fazendo um gol importantíssimo para o Palmeiras, também destaque na partida de ontem. Sobre a escalação do Estevão, vocês diziam, até o Abel explicou na entrevista coletiva que era o momento perfeito, né, para fazer o primeiro jogo dele como titular, na avaliação dele pelas circunstâncias do jogo. Vinha do título do Campeonato Paulista, tinha jogadores experientes que davam suporte, o próprio Marcos Rocha que fazia ali o lado direito, jogadores experientes que podiam dar o suporte e também, claro, uma paciência maior da torcida pelo bom momento do time, né? Pelo título no Campeonato Paulista. Então era o momento perfeito para colocar o garoto como titular e ele correspondeu. E o Aníbal Moreno também, contratação pontual do Palmeiras, fazendo mais uma boa partida, participação importante também no gol, num momento que era muito importante para o Palmeiras. Nervoso, não estava, Donk? Tava. Porque é curioso que é verdade que o Liverpool ele não fez uma retranca, né, Marra? Não. Mas ele soube parar o jogo. Tanto que o primeiro tempo teve 58 minutos e sem nenhum fator
É externo de tipo... Aquele VAR demorou demais também, né? O VAR, né, gente? O VAR, ele demorou o dobro do tempo que demorou pro gol sair. O gol sai com 2 minutos e meio. O VAR, para analisar, demora 5 minutos. E no estádio, né, para quem tá no estádio, você não tem informação do que tá acontecendo. Então o jogador não sabe o que está acontecendo, a torcida fica nervosa, a comissão fica impaciente. Até na transmissão, assim, o Praz falou algumas vezes, tem algo errado acontecendo. Sim. E tinha algo errado acontecendo mesmo, eles traçando errado a linha. No cara errado, né? Colocando no que estava mais à frente. Demorava um pouquinho, voltava com uma tela cheia com a empresa que faz o VAR. Tinha algo fora do controle. E não foi só nesse jogo. A segunda rodada foi marcada por lentidão do VAR. Não sei se mudou o software, não sei qual é, mas aconteceu. Porque no ano passado não tinha, né? A gente até elogiava. A primeira rodada foi rápida até. É verdade. Você está falando por Não, mas era essa questão de amarrar o jogo e de como esse ambiente todo deixou o Palmeiras nervoso. Eu não gosto da ideia, assim, de ver pouco o jogo e acabar convivendo com verdades absolutas. Eu até coloquei no nosso grupo aqui. Se você olhasse com 30 minutos de jogo, uma foto do que era a partida, o Liverpool jogava com mais jogadores no campo de ataque se comparado ao Palmeiras. O Palmeiras tinha 3 ou 4 e o Liverpool jogava com 5. Assim, isso não é retranca. Como assim? Tem 5 jogadores no campo de ataque em posicionamento médio. É que eles estavam entendendo que naquele momento o Palmeiras não estava conseguindo jogar. Então o técnico, o Emiliano Alfaro, foi bastante corajoso no sentido de vai para cima. Porque está 1-0, se a gente consegue fazer o 2 do jeito que eles estão, e não é normal o Palmeiras, estar daquela forma, se faz um 2-0, o prejuízo é muito maior. Então ele foi inteligente. Só que depois o Palmeiras se encontrou, né? E o gol do Aníbal Moreno... Pra mim, a imagem que mostra o que foi o primeiro tempo é isso. Na hora que fecha ali no Abel, tá o Abel de braço cruzado, o Auxílio fazendo assim, ó. Pra poder acalmar, porque não é que necessariamente também eram grandes chances o tempo inteiro, mas o jogo tava nervoso, né? A bola ia muito rápido e travava, e chutava, e finalizava, e voltava, e o Liverpool pegava a bola. Tava um jogo... É isso, acho que quente, né? Acho que essa é a palavra. E tem uma questão da competência do Liverpool, de sabia ser ligação direta, muitas vezes, ganhar a primeira, a segunda bola, e de um time construindo também com a bola, sendo vertical, acelerando pelo chão. Então, conseguiu criar de diferentes formas, e aí o mérito do Palmeiras, para mim, no segundo tempo, além da melhor técnica, talvez um cansaço do Liverpool, é o ajuste do time com... Os garotos estavam atacando pela ponta no primeiro tempo, no segundo não. Você já viu eles um pouco mais por dentro, o Palmeiras conseguiu controlar mais a posse de bola até para frear o ímpeto, e aí ele assumiu o controle. Então também tem o mérito da mudança do Palmeiras em relação ao jogo. Acho que foi válida a tentativa com os garotos, inclusive o Estevão foi muito bem, o Luiz Guilherme Sai nem acho que tenha ido mal, mas é um Palmeiras que estava desajustado, coletivamente esteve abaixo, mas os ajustes foram determinantes para conseguir a vitória. Porque aí entra o Rony para ser um outro centroavante. Exatamente. Né? Então por dentro o Palmeiras ganha mais e consegue controlar a bola. E se tem mais jogador por dentro, tem espaço pro Veiga. Exatamente. E aí ele consegue flutuar. E não fez, né, um bom primeiro tempo, mas no segundo é o que a Mari falou, né? Os lances, todos os lances ali, né, que a gente... foram os três gols. E os lances que o Palmeiras perdeu, não é, Mendel? A finalização do Estevão, aquela que ele chuta no cantinho, tudo é bola. Do lance com o Flaco, são todas jogadas que começam com o Veiga aparecendo, Mendel. É isso mesmo, 3 assistências no jogo, muita participação nos passes. Até existe essa crítica, o Veiga não tá correndo. O torcedor do Palmeiras às vezes critica de ele não estar correndo ali no campo, e o Abel Ferreira falou na entrevista coletiva, às vezes você precisa correr na defesa para recuperar a bola, mas quando você está com a bola não precisa correr tanto para pensar na jogada, para pensar na melhor jogada, e até citou o exemplo do Veiga, que pensa na melhor jogada, pifa o jogador, né? Deixa o jogador na cara do gol, e essa participação dele, 3 assistências nessa partida contra o Liverpool, sendo decisivo. Pode não ter tido a maior participação no campo todo, mas no momento que precisou ele foi lá e deu as 3 assistências. No fio de tilt tem muito a ver com o Veiga. Ô Mendel, eu tenho 20 segundos para você, só para atualizar a situação do Endrick, por favor, rapidinho.
É isso, o Endrick, ele vem com esse edema na coxa do jogo da seleção brasileira, da Paulistinha que ele recebeu no jogo contra a Espanha. Existia preocupação se ele começaria, porque jogou contra o Santos, né? Se ele ficaria esses 20 dias aí de recuperação, se iniciaria, mas ele foi para o jogo, a pedido do Abel, foi relacionado para o jogo contra o Liverpool, entrou aos 41 do segundo tempo e agora deve começar esse processo aí para se recuperar, deve ficar fora do jogo contra o Vitória e também do jogo contra o Internacional. Que o Barcelona já está de olho, hein? Mas não só o Barcelona, né? O Barcelona é um dos que tá mais ali, né? Com a luneta, né? Nem binóculo, tá com a luneta ali, ó. É de olho já. Tá louco pra mandar uma mala pra cá, pra ver se ele vai, né? Agora a Leila Pereira tem que ficar esperto e já calçar ele de novo aí, né? Calça, aumenta essa multa mais aí, Leila. Bota um bilhão aí logo pra, caso eles insistirem, né? Pelo menos a gente enche o papo aí, né? Aí pode contratar, quem sabe, aí um jogador aí de nível europeu, alguma coisa do tipo aí, entendeu? Chega também, né? De trazer uns pé rapado que chega aí, né? O famoso pé de rato aí. Tem uns que chegam aí que é difícil, hein? Tanto é que sai, né? Tem uns que chegam, ficam aí um tempo e tal, recusa a proposta do time carioca, vai pro banco de uma vez, volta pro banco, né? Porque teve um bom tempo lá, agora voltou. Você sabe o que eu tô falando aí, né? Inclusive o pessoal pegou no pé do cara aí também, né? Pelo amor de Deus. Bom, a gente se vê então aí no próximo vídeo. Avante palestra!